que estão aí com a gente para mais um culto de oração através do nosso Facebook. Boa noite aí para a irmã Elizabeth, que já mandou um agradecimento aqui, uma grande bênção que ela recebeu, né? O seu filho, que está numa clínica, está limpo há mais de um mês, está trabalhando na clínica. Que bênção, a gente se alegra muito porque nós temos orado pelo seu filho, viu? Boa noite também para a Cristiane, para o Rafael, o Vitor Neme, lá de Goianá, a Marilane. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso culto de oração nessa quarta-feira, onde nós nos reunimos virtualmente, né, para entregarmos os nossos pedidos, nossos agradecimentos também nas mãos de Deus. Nossas igrejas aqui em Juiz de Fora, graças a Deus, já receberam a permissão para estarem abertas, mas ainda os cultos estão acontecendo no sábado, em algumas igrejas no domingo, na quarta-feira poucas igrejas estão abrindo nesse início. Do nosso distrito nenhuma está abrindo na quarta-feira, mas tem algumas na cidade que já estão abrindo, mas enquanto isso nós vamos continuando com o culto online aqui até que nós possamos congregar normalmente nas quartas-feiras também nas nossas igrejas. Enquanto isso a gente continua aqui através do Facebook, através do nosso culto online. Nós vamos iniciar então o nosso culto de hoje cantando um hino muito especial, um hino muito bonito que fala sobre uma promessa do nosso Deus, que é a promessa que ele diz que é o nosso refúgio, que será o nosso refúgio nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade que nós passarmos. Ele é o nosso socorro bem presente nesses momentos de angústia. Nós vamos cantar sobre isso, sobre Deus ser o nosso refúgio. Enquanto a gente canta, escreve o seu pedido de oração ou o seu agradecimento aí, compartilha também a live para que outras pessoas possam participar com a gente deste culto. Compartilha aí com seus amigos, manda lá, abre uma sala de vídeo, vai marcando os seus amigos para que a gente possa atingir mais pessoas, né? Nós sempre falamos aqui, sempre pedimos aqui para que vocês compartilhem, chamem os amigos. Talvez você não saiba a importância e o poder que existe nesse compartilhamento, né? As pessoas são alcançadas através disso. Então compartilhe aí enquanto a gente canta. Vamos cantar Deus é Refúgio. Te faz sofrer, lembra um Deus.
provação, né? Essa é a promessa dele e ele é fiel para cumprir. Ele tem sido nosso refúgio, tem sido nosso socorro bem presente. Temos aqui alguns pedidos de oração. O pedido de oração aqui da Silmara. A Silmara pede oração para que Deus abra a porta de emprego para ela e também para o seu filho. Nós vamos orar, Silmara. A Marilane também pede oração pela mãe, pela saúde da sua mãe, que tem 79 anos. E ela foi fundadora da igreja lá de Oliveira. Um abraço aí para os irmãos de Oliveira. Vamos orar por sua mãe, viu, Marilane? O Vitor pede aqui que Deus continue abençoando vocês abundantemente, seu ministério. Amém. Obrigada, Vitor, pelo carinho. A Cristiane quer agradecer ao Senhor por cuidar tão bem da sua gestação, da sua família que está se formando e por cuidar de todos os seus familiares e do seu marido. Amém. Deus seja louvado, né? Realmente Deus é fiel e tem cuidado de nós. Já citei aqui também um agradecimento da irmã Elizabeth, que agradece pela bênção do seu filho estar trabalhando na clínica, já está há 1 mês vencendo o vício, e nós louvamos a Deus por isso. Tem aqui o pedido de oração também da Inês, a Inês aqui de Juiz de Fora. Um abraço, viu, querida? Ela pede oração pela sua mãe, Maria da Graça. Ela caiu, quebrou o braço e amanhã vai passar por uma cirurgia. Vamos orar por ela, Maria da Graça. Lembramos também da irmã da professora Ellen, lá da igreja do Bandeirantes, que passou por uma cirurgia na semana passada. Ontem ela passou novamente por uma cirurgia. E lembramos então de pedir para os irmãos orarem por ela também. Margarete, o nome da irmã da professora Ellen. Lembrem de orar por ela. Vamos orar também pelo Márcio. Márcio é sobrinho do irmão Reinaldo, da igreja do Marumbi. Está passando por momentos muito difíceis. Lembrem de orar por ele. Márcio é o nome dele. Nós vamos colocar também nas nossas orações hoje. Amém, queridos. Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus seja com todos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nesse culto de oração. Os nossos cultos de oração online estão acabando. No sábado agora as nossas igrejas voltaram. Louvado seja Deus, os irmãos estão ali congregando. Algumas igrejas só têm culto no sábado, outras têm no sábado e no domingo. E na quarta-feira, este mês, nós ainda vamos fazer somente o culto online. Mas a nossa expectativa, o nosso desejo é que a partir do próximo mês nós voltemos a fazer o culto de oração online na própria igreja. Então não teremos mais o culto de oração online. Então esse é um dos últimos já vai se acostumando, se planejando para voltar à igreja, né? Eu sei que a gente precisa se cuidar, mas a gente pode se cuidar e ir aos cultos. Tem como a gente fazer as duas coisas, né? Como quem está trabalhando. Eu imagino que tem muita gente que está assistindo esse culto que está trabalhando. Está trabalhando como? Tem que trabalhar, né? Então se cuida no trabalho, faz todo o possível para estar higienizando as mãos o tempo todo, para estar utilizando máscara, estar com distanciamento das demais pessoas. É isso que a gente está fazendo na igreja, e eu tenho dito nas nossas igrejas que o ambiente mais seguro que você pode estar nessa pandemia é a igreja. Mais seguro do que o supermercado, mais seguro do que um restaurante, mais seguro do que o banco, mais seguro do que o centro da cidade, mais seguro do que o trabalho de muita gente. Por quê? Porque a igreja é um lugar de gente responsável, de gente obediente. Então tá todo mundo lá seguindo todas as regras necessárias para a gente não se colocar em risco no momento que a gente vai adorar Deus com alegria. Então esse é um dos nossos últimos cultos aí. Até o fim desse mês a gente continua com os cultos online. Em setembro, em nome de Jesus, se Deus permitir, a gente volta com os cultos de oração presenciais nas nossas igrejas. Muita gente aí apresentou os pedidos de oração, né? E queridos, esses pedidos de oração, eles são importantes ser apresentados, porque nós temos visto desde quando começou a pandemia, Deus nos respondendo, né? Deus dando resposta, às vezes de acordo com o que a gente desejava, às vezes de acordo com a vontade dele que é perfeita, mas nós temos visto Deus agir. Por isso eu quero pedir a você que você continue mandando aí os seus pedidos e continue se lembrando dos pedidos dos nossos irmãos. Nós vamos orar nesse momento pela palavra, nós vamos orar pelos pedidos dos irmãos, mas não esqueça de compartilhar essa live para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra que vai ser aberta daqui a pouco, para que Deus tenha a oportunidade de falar a mais corações daqui a pouco quando nós abrirmos a sua palavra. Amém.
Tem mais um pedido aqui da Adriana. A Adriana pede oração por Eva, que está ruim sem trabalhar. Não consegue diagnóstico, já emagreceu muito, parece que é um problema na coluna. Vamos orar por ela. Ótimo, e tenho mais um pedido. O pedido é em relação às igrejas do nosso distrito aqui do Linhares. Nós inauguramos o batismo da primavera no último sábado. Até o último final de semana de setembro, nós queremos salvar muitas pessoas. Nós acreditamos que Deus vai enviar os afastados de volta, que Deus vai trazer os nossos filhos e as nossas filhas que se afastaram dos caminhos dele de volta. Nós acreditamos que a TV Novo Tempo está fazendo uma obra incrível e muitas pessoas, através da TV Novo Tempo, vão aceitar a palavra, e por isso nós temos orado. Eu, o pastor André e o pastor Wanderson, todos os dias, às 8 da manhã, às 10 da noite e às 3 da manhã. E hoje eu quero pedir para você participar dessa oração também, para nós clamarmos a Deus, que Ele nos ajude a nos dar vitórias nessa primavera, para que a obra dele continue até que Jesus Cristo venha. Nesse momento nós vamos orar, então eu convido você a fechar os seus olhos, vamos inclinar a nossa fronte e falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós buscamos a Tua face em oração porque nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor é o nosso Deus. Cremos que o Senhor nos criou, que o Senhor nos mantém e que o Senhor nos salvou. E nós louvamos o Teu nome por causa disso. Pai, muito obrigado pela nossa salvação, pelo Teu infinito amor, pela Tua misericórdia que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. E neste momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que mais uma vez derrame sobre nós a Tua misericórdia, que perdoe os nossos pecados, Pai. Todos aqueles que assistem este culto neste momento, que sejam perdoados dos seus pecados, que tenha purificado o seu coração, que sejam considerados santos diante de Ti, pelo sangue de Jesus, o nosso Salvador. Mas, Pai, nós também queremos apresentar ao Senhor a nossa gratidão, porque nós temos dia após dia, culto após culto, apresentado ao Senhor os nossos pedidos aqui, e o Senhor tem atendido a nossa oração. O Senhor tem nos respondido, Pai, às vezes de acordo com o nosso desejo, às vezes mostrando que o nosso desejo não é o melhor, mas a Tua vontade é que prevalece. Seja como for, Pai, obrigado pela resposta das nossas orações. Obrigado porque o Senhor tem ouvido pais e mães que têm intercedido pelos seus filhos. Obrigado porque o Senhor tem respondido a oração daqueles que têm amado os doentes. Obrigado porque o Senhor tem aberto portas de trabalho, o Senhor tem dado condições financeiras. Obrigado porque a Tua palavra tem alcançado aqueles que se afastaram da Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem respondido a nossa oração. Mas, Pai, continua a responder a nossa oração. E há pessoas, Pai, que fizeram pedidos aqui pelo Facebook, Pai, pessoas que clamam por outros que essas pessoas amam, Senhor. São amados nossos, mas também são amados do Senhor, Pai, que estão com problemas de saúde, que estão passando por procedimentos médicos complicados, que talvez foram até desenganados pelos médicos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, atende a nossa oração, responde, Pai, o nosso clamor, mostra, Pai, para nós e para todos que nos conhecem, que o Senhor é Deus na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa aquele pai que neste momento pede por um trabalho, Pai, por um emprego, aquela mãe que tudo que quer é sustentar a sua família. Em nome de Jesus, Pai, abre essa porta de emprego, envia o sustento a este teu filho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo batismo da primavera, não só das igrejas do distrito do Linhares, mas de todas as igrejas adventistas do mundo, Pai. Pai, dá-nos a vitória no meio dessa pandemia. Mostra, Pai, que o Senhor é com essa igreja, que essa igreja é do Senhor. E neste momento, Senhor, em que nós vamos estudar a Tua palavra, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração e que fale, Pai, com esses Teus filhos que estão agora pelo Facebook, passando por posts atrás de posts, procurando uma esperança, que o nosso compartilhamento, Pai, atinja uma pessoa e que a Tua palavra a transforme e a dê esperança. Nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Muito bom poder orar com vocês, muito bom poder estar com vocês aqui mais uma vez na nossa casa para compartilharmos a palavra do nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, mas não sem antes você compartilhar
abrir a sala de vídeo aí no seu Facebook, convidar os amigos para que eles possam também receber essa palavra de oração. Deus tem uma palavra hoje àqueles que estão ouvindo, Deus tem uma palavra talvez para um amigo seu do Facebook. Compartilhe, faça isso. E também quero lembrar vocês sobre o pedido que eu fiz aqui do batismo da primavera, né? Eu fiz uma referência ao sábado, o dia que nós inauguramos o batismo da primavera. Na sexta-feira, eu, pastor André e pastor Wanderson começamos a orar às 3 horas da manhã, às 8 horas da manhã e às 10 horas da noite, pelos interessados que a gente tem contato, para que entreguem a vida a Jesus, pelos afastados, para que Deus envie almas para serem salvas nessa pandemia, porque nós acreditamos que tudo pode ter parado nesse mundo, a obra de Deus não pode parar, a obra de salvação não pode parar, ela não depende de leis, ela não depende de governantes, ela não depende de doenças, é o poder sobrenatural de Deus. Na sexta nós começamos a orar, no sábado pela manhã preguei a palavra na igreja do Linhares e a palavra dizia em Isaías capítulo 43 que Deus iria enviar os filhos perdidos e as filhas perdidas de volta para a sua presença. Chegamos em casa na hora do almoço, uma mensagem do irmão Reinaldo, ancião da igreja do Marumbi. Pastor, a minha irmã decidiu batizar e ela quer batizar hoje. Talvez você não conheça a Rene, nem o seu esposo Alair, talvez você não conheça. Mas a Rene, a sua mãe, a irmã Felina, que foi membro da igreja do Marumbi, eu acredito que foi membro da igreja do Santa Luzia, não tenho certeza. Eles oraram, a irmã Felina, o Reinaldo, oraram e batalharam para que a Rene entregasse a sua vida a Jesus durante cerca de 40 anos. E Deus respondeu à oração deles. Deus respondeu, trabalhou o coração da Rene e no último sábado ela foi batizada. Tem alguém que você ama, que você tem orado? Você entende que Deus está dizendo para você? Não pare de orar. Continue a clamar, continue a interceder. A tua intercessão é poderosa. Ellen White fala que há algumas pessoas que não entregariam a vida a Jesus se não fosse a intercessão dos santos. Interceda pelos teus filhos, interceda pelos teus irmãos, pelo teu esposo. Continue a intercessão pelos teus amigos, pelos teus pais. Não desista. O Senhor Deus vai responder a nossa oração. Amém? Agora nós vamos abrir a palavra de Deus. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 46. Livro de Salmos capítulo 46. Deus tem uma palavra para o seu povo esta noite. Salmos capítulo 46. Antes de nós iniciarmos a leitura, nós vamos fazer mais uma oração, tá bom? Então feche seus olhos aí e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, nós cremos nela, Pai. Nós cremos que ela é poderosa, por isso nós estamos aqui neste momento para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. E nós queremos, Pai, neste momento, todos que estão assistindo pelo Facebook e YouTube, nós queremos abrir o nosso coração ao Teu Espírito Santo. Que Ele traga esta palavra ao nosso coração de modo que nos mude, que nos transforme, que nos devolva a esperança perdida. Te pedimos por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Salmo 46. Abra sua Bíblia aí, Salmo 46, vamos fazer a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações,
sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, esse salmo talvez seja um dos salmos mais conhecidos das Escrituras, né? Um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Dentre os salmos, essas poesias maravilhosas, que são cânticos, que são orações, há alguns que a gente grava na nossa mente, que a gente fala quase de cor, alguns falam de cor. Salmo 23 é um deles, né? O Salmo 91 é outro deles, e há o Salmo 46, que faz parte desses poemas, dessas poesias maravilhosas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que tem o poder de nos trazer esperança. Mas esse Salmo 46 é um hino, e ele é um hino bastante famoso, porque Martinho Lutero gostava demais desse salmo. Por isso a maioria dos estudiosos aí, dos historiadores da igreja cristã, chamam o Salmo 46 de o Salmo de Lutero. Ainda que Lutero e a escrita do Salmo tenham uma diferença de milhares de anos, esse Salmo se torna conhecido como Salmo de Lutero, porque quando Lutero fora extremamente perseguido por aqueles que eram contra a reforma protestante, contra a obra de Deus, ele se refugia em um castelo, e lá nesse castelo Lutero passa a cantar diariamente o Salmo 46. Ele fez até uma paráfrase desse Salmo 46, que é conhecido como Castelo Forte, está no Inário Adventista, se eu não me engano é o hino de número 33, eu não tenho certeza, mas é um dos hinos mais famosos da história do cristianismo, é uma paráfrase do Salmo 46. Mas o Salmo 46 foi um hino escrito para a guerra, um hino de guerra. Os judeus tinham o costume de cantar o Salmo 46 em meio às batalhas. Então, nos momentos em que a batalha estava assustadora, no momento que a guerra estava apertada, que o inimigo parecia ser mais forte do que o exército de Israel, era um momento em que eles cantavam esse salmo para trazer alegria e esperança ao coração deles e para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas o Salmo 46 também fora cantado em alguns momentos após grandes vitórias do exército dos judeus. Há uma vitória do exército de Josafá, que quando eles vencem, ela se torna conhecida, o comentário adventista fala sobre isso. Quando os judeus vencem a batalha, quando eles finalmente alcançam a vitória, eles louvam a Deus com o Salmo 46, reconhecendo que a vitória não veio do poderio do exército deles, não veio das estratégias do exército, não veio do treinamento do exército, das armas bélicas, não veio do tamanho do exército, a vitória veio do Senhor. Todo bom servo de Deus acredita nisso. Todo bom servo de Deus sabe que precisa fazer o seu melhor nas batalhas da vida, mas a vitória virá mesmo é do Senhor. A gente não deve se acomodar com isso e parar de lutar, parar de batalhar e esperar que o nosso Deus nos dê a vitória sem que nós estejamos fazendo a nossa parte. Mas quando a gente batalha, quando a gente luta com todas as nossas forças e confia no nosso Deus, Ele nos dá vitória. É por isso que eu quero começar essa mensagem dizendo para você que se você está passando uma batalha na tua vida, se você está passando uma guerra na tua vida, se tudo está dando errado, se tudo está desabando ao teu redor, se as coisas não têm dado certo, a palavra de Deus para você essa noite, ela vai falar ao teu coração, ela é especial para você. E eu quero destrinchar aí com você, verso a verso, ou pelo menos sessão por sessão, desse Salmo 46. Os 3 primeiros versos, vamos ler de novo, para a gente poder fazer essa leitura, para a gente poder fazer essa explanação. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Essa é a primeira declaração do salmista inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus é que é refúgio e fortaleza, Ele que é socorro bem presente nas tribulações, e esse é o motivo de não temermos, ainda que a terra se transtorne, ainda que tudo desabe ao nosso redor, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? É o Senhor quem nos abriga e nos protege.
Nós não precisamos buscar abrigo em circunstâncias dessa vida, em pessoas, em coisas deste mundo. Nós temos alguém que nos abriga. O Senhor Deus é quem nos abriga em meio à tempestade. É Ele quem nos protege nas maiores tormentas da nossa vida. Então, se a gente está passando por batalhas, angústias, lutas, preocupações que a gente não esperava, que a gente nunca viu na vida, é hora de buscarmos o socorro do Senhor, o abrigo do Senhor, porque o Senhor está disposto a nos socorrer. Ele é quem nos dá o socorro. Quando tudo parece perdido, é o Senhor Deus quem estende as mãos para nós. Ele quem fecha a boca dos leões. Lembra de Daniel na cova dos leões? Quando tudo parecia perdido, a condenação de morte chegou. Daniel é jogado na cova dos leões em meio aos leões mais famintos que haviam ali. E eles viviam famintos justamente para poder ser um bom objeto de condenação. Daniel é jogado dentro da cova. O que acontece? O Senhor é refúgio para ele, o Senhor é socorro bem presente na tribulação de Daniel, o Senhor estende a mão, socorre Daniel, fecha a boca dos leões e Daniel consegue sobreviver. É Ele quem abre portas nas muralhas, é Ele quem abre o mar para que o povo passe, é Ele quem dá cura ao desenganado, é o Senhor Deus quem é o nosso socorro bem presente nas maiores tribulações da nossa vida. E aí o salmista deixa claro que esse é o motivo para nós sermos destemidos. Você sabe o que é destemido? O destemido é corajoso, o destemido é valente. E para nós sermos corajosos e valentes, nós precisamos vencer algo que todo ser humano tem: medo. Nós não precisamos ter medo. Segundo o salmista em Salmo 46, o medo não faz parte do tipo de sentimento comum no povo de Deus. É normal nós sentirmos em algum momento da vida, porque a gente não é frio, a gente não tem sangue de barata, mas o servo de Deus, o bom servo de Deus, o bom cristão, ele não deixa o medo tomar conta da sua vida, ele não deixa o medo dominá-lo, ele não deixa o desespero controlá-lo, ele não mergulha no medo, e ele não mergulha no medo por quê? Porque ele tem certeza que ele tem um Deus que é socorro bem presente nas tribulações. Esse é o motivo. Então, porque Deus é socorro bem presente, porque o meu Deus é aquele que me protege, é aquele que me abriga, então eu não preciso ter medo nem diante das maiores ameaças. E querido, se a gente for olhar a história dos grandes mártires, eu vou falar dos mártires ali próximos a Lutero, né? John Hus, Jerônimo, que são as duas histórias que eu vejo como mais incríveis, né? O livro Grande Conflito conta quando eles são condenados à morte, nem diante da condenação de morte, nem diante do acender da fogueira, eles não temeram. E isso abismava quem estava ao redor, né? Aqueles que estavam condenando-os à morte ficavam abismados porque pensaram que estavam fazendo um mal para eles, e eles não tremiam, eles não choravam, eles não gritavam, o fogo ia queimando e eles iam louvando a Deus com um sorriso, um sorriso no rosto e um brilho no olhar, até que a voz deles se cessava. Aqueles que condenavam eles, olhavam para eles sem entender o que estava acontecendo. Agora, as testemunhas que estavam ao redor ficavam se perguntando: como pode um homem morrer queimado e morrer com um sorriso no rosto? Qual é o segredo deles? E aí iam querer conhecer o que Hus pregava, o que Jerônimo pregavam, e aí descobriam que Hus e Jerônimo acreditavam, assim como Lutero, que eles tinham um Deus que era abrigo, que era socorro bem presente na tribulação, e isso era motivo para eles não serem dominados pelo medo. E aí, queridos, o que acontece? Essas pessoas entregavam a vida ao Senhor Jesus e passavam a fazer parte do mesmo movimento que Hus, Jerônimo e Lutero estavam liderando ali, o movimento da reforma protestante. Querido, se você tem medo, se você recebeu uma notícia essa semana, ou se desde quando começou a pandemia, você tem medo, você olha para o futuro e você não sabe como ele vai ser, tem medo de como que vai ser a sua vida,
vida, de como vai ser o futuro da sua igreja, como vai ser o futuro do nosso país, como vai ser o futuro do mundo. A palavra de Deus está dizendo, olha, aquele que é bom servo de Deus, ele é destemido, não há medo nele. Ele sentiu medo uma vez e logo ele se lembrou que ele tem um Deus todo-poderoso no céu e que esse Deus é socorro e que esse Deus é refúgio. Por isso ele é corajoso, ele é valente. Diante das maiores batalhas, o bom servo de Deus permanece de pé, ele permanece firme. É isso que o Senhor quer com você nessa noite. É para isso que Deus está chamando você, para ser destemido, para ser corajoso e valente, para enfrentar as batalhas desta vida com a certeza de que haverá vitória. Por isso, aquele que serve ao Senhor Deus, ele não tem medo da morte, ele não se desespera, ele não tem medo de nada, porque ele sabe que ele tem um Deus que o defende, ele sabe que ele não está sozinho, como diz aquele hino famoso do Ministério Jovem da Igreja Adventista. O bom servo de Deus, ele olha o mundo caindo ao seu redor e ele está em paz. Pode cair o mundo, estou em paz. Por quê? Porque eu tenho um Deus que Ele controla, que Ele governa, que Ele me socorre, que Ele me protege. Queridos, você não está sozinho nesse mundo. Há um Deus à sua disposição, um Deus todo-poderoso. Ele quer abrigar você, Ele quer socorrer você. Por isso hoje, em nome de Jesus Cristo, pare de lutar sozinho. E se você já desistiu de lutar, levante-se e lute agora ao lado do teu Deus, porque Ele dará vitórias a você. Chegamos agora no verso 4, nós vamos ler do verso 4 ao verso 6. O verso 4 ao verso 6 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O que a palavra está dizendo para nós? Deus não perdeu o controle. Será que você está sentindo isso? Desde quando começou a pandemia e você viu tudo começando a fechar ao seu redor, né? Muitos empresários quebrando, patrões mandando funcionários embora, gente doente, gente morrendo, igrejas fechando. Será que essa foi a tua sensação em algum momento? Deus perdeu o controle? Deus cruzou os braços? Deus nos abandonou? Será que foi isso que você pensou em algum momento? Ou será que isso tem mais a ver com a tua vida pessoal? Você viu a tua vida de alguns dias para cá, de alguns meses para cá, desabar, tudo desabou ao teu redor, as tuas colunas mais fortes que te permitiam permanecer em pé, caíram diante de você, e você agora está sentindo que Deus perdeu o controle? O salmista diz para nós, não, Deus não perdeu o controle. No reino dos céus tudo está em perfeita harmonia. De lá é que Deus governa o universo. Ele faz menção aí ao reino dos céus, a morada de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Lá está dando tudo certo. Lá está tudo em paz. E o nosso Deus se assenta num trono que fica lá. E do meio de toda a paz é que Ele governa todo o universo. E isso é para nós certeza de que tudo está sob controle. Se o reino dos céus está em perfeita harmonia, quer dizer que a perfeita harmonia nos alcançará também, porque o reino dos céus é prometido a nós, e essa terra aqui é um caos, e essa terra a qual se rebelou contra Deus, é prometida que terá um fim. Então, queridos, eu preciso olhar não para o que está ao meu redor, mas para aquilo que está prometido, para aquilo que Deus diz que será o nosso futuro. O nosso futuro é nas mansões celestiais, o nosso futuro é no novo céu e na nova terra, nos quais habita justiça, perfeita harmonia e paz. Então, quando eu me lembro que Deus governa o universo de um lugar de paz, eu me lembro que tudo está sob controle. Deus não perdeu o controle do universo, Deus não perdeu o controle do planeta Terra, Deus não perdeu o controle da minha cidade, Deus não perdeu o controle da minha igreja, Deus não perdeu o controle da tua família e nem da tua vida. Deus continua com tudo sob controle. Com uma só palavra do Altíssimo,
tudo se acalma ou se dissolve. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha o que o salmista está dizendo. Ainda que tudo pareça perdido ao nosso redor, ainda que o cenário ao nosso redor seja caótico, assim que Deus disser uma palavra, tudo volta à perfeita ordem, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele governa, ele tem todo o poder e ele não perdeu o controle de nada, é o que o salmista está nos lembrando. Chegamos ao verso 8 até o verso 10, você percebeu que eu pulei o 7, né? Eu pulei o 7 porque o 7 vai ser repetido lá no final do salmo, é uma repetição, é a ênfase do salmo, a gente vai deixar para o final também, tá bom? Vamos para o verso 10, do verso 8 até o verso 10. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Agora o salmista diz assim, olha, você quer abandonar o desespero, você quer abandonar o medo, você quer ser corajoso e destemido como todo bom servo de Deus deve ser, então se encha de esperança. Agora há pouco ele disse assim, então se lembre que há um reino dos céus, que o universo não é essa terra, há muito mais coisa do que essa terra, há muito mais coisa do que o caos que está ao nosso redor, inclusive lá onde Deus governa, está tudo em paz. Agora ele vai dizer assim, lembre-se das maravilhas que o Senhor operou. Vinde, contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Lembre-se dos milagres. Venham contemplar as maravilhas e os milagres que Deus fez. Analisem com carinho cada ato, cada milagre que Ele operou na Bíblia, cada milagre que Ele operou na história da igreja cristã, na história da igreja adventista, cada milagre que Deus operou na tua vida, na vida das pessoas ao teu redor. Lembre-se desses milagres. Por que o salmista está dizendo isso? Porque quando eu me lembro dos milagres que Deus operou, eu me lembro que o Senhor Deus é poderoso e eu me lembro que o Senhor Deus não me abandonou. Quanto a isso, Ellen White diz em Testemunhos Seletos, página 196, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Então, se eu me esquecer de como Deus agiu na minha vida no passado, e não precisa ser um passado distante, talvez Deus tenha operado um milagre na tua vida esse ano, e agora você está aí desesperado, como assim? Ele já mostrou que é contigo, Ele já mostrou que Ele escuta a tua oração, Ele já mostrou que Ele é poderoso, que quando Ele fala as coisas acontecem porque você está aí desesperado. Ou então, Deus operou um milagre anos atrás na minha vida, Deus operou um milagre na história da minha igreja que eu congrego, ou da minha denominação, da igreja adventista do sétimo dia, ou da denominação que você faça parte. Deus operou milagres na história, Deus tem conduzido o curso da história desde quando o ser humano caiu em pecado, e milagre após milagre, Ele vem controlando tudo, para que nós cheguemos ao final, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Se eu me esquecer daquilo que Deus fez no passado, é lógico que eu vou ter medo do futuro. É isso que Ellen White está dizendo. Agora, eu não tenho motivo nenhum para temer o futuro quando eu trago à memória, como diz Jeremias em Lamentações, capítulo 3, quando eu trago à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança? A maneira como Deus conduz a minha vida. A maneira como Deus conduziu a vida dos meus pais, a maneira como Deus conduziu a história da igreja cristã, a maneira como Deus conduziu o seu povo, o povo de Israel. Quando eu olho para trás e vejo as vitórias que Deus deu, quando tudo estava perdido, eu nunca vou perder a esperança. Eu não vou tremer e nem temer diante do futuro, mas serei destemido e corajoso, porque o Senhor é que está comigo, é Ele quem me dá a vitória. A última palavra vem dele. A última palavra vem dele. Por quê? Porque é Ele quem controla tudo. Se Ele disser basta, acabou. É Ele quem põe fim à guerra, às maiores batalhas que o homem possa passar. É Ele quem põe fim a epidemias, a doenças, a problemas familiares. É Ele quem estende a mão e dá o socorro quando
tudo parece perdido, a última palavra, lembra aquele hino? Ela não vem do médico, ela não vem do advogado, ela não vem do patrão, não vem do governante, ela não vem de homem nenhum. A última palavra, ela vem do Senhor nosso Deus, aquele que nos escolheu desde o ventre materno para a salvação, aquele que hoje diz a você: eu sou o teu socorro, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. É Ele quem põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. A hora que Deus quiser, todos os problemas se acabam. É por isso que nós precisamos continuar a confiar nele. Ele tem tudo sob controle. E aí o salmista vai dizer: aquietai-vos. É como se ele dissesse: chega, pare de se debater, pare de correr de um lado para o outro, pare de choramingar, pare de murmurar, chega! Se acalme, se aquiete e saiba que Ele é Deus, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é Deus Todo-Poderoso, foi Ele quem criou o universo com o poder da sua palavra. Calma, lembre-se de quem é Deus, pare de encarar os problemas sem Deus. Quando você encara os seus problemas sem Deus, eles parecem gigantes que vão te derrotar. Quando você analisa as circunstâncias dessa vida sem Deus, é óbvio que você vai temer e tremer. Mas quando você se lembra que Ele é Deus e Ele é o teu Deus, é hora de ficar em silêncio. É hora de deixar Deus agir. Se acalme, faça silêncio. Deixe Deus ter o controle de tudo. Querido Senhor, Deus vai responder a tua oração. Você já esteve desesperado em outros momentos, não teve? Você já passou por problemas grandes, iguais ao que você está passando hoje em outros momentos, não passou? E Deus não atendeu a tua oração? E Deus não respondeu você? E tudo não se acalmou? Então Deus está pedindo para você hoje: se acalme, se aquiete. Pare de se desesperar. Lembre-se que eu sou Deus. Os últimos 2 versos que eu quero falar com você nessa noite, o verso 7 e o verso 11. E eu diria que são os versos centrais desse texto. E são os versos centrais desse texto porque o verso 7 está aí bem no meio da poesia, e o verso 11, que é uma repetição do verso 7, é o verso que conclui o texto, ou seja, é a ideia final do salmista inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E de novo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A primeira coisa que o salmista deixa claro para nós é que o Deus que nós servimos é o Senhor dos exércitos. É Ele quem comanda os exércitos do céu. É Ele quem comanda o exército dos anjos mais poderosos do universo. E a segunda coisa que Ele quer dizer para nós é que o mesmo Deus que nós servimos é aquele mesmo Deus que lutou com Jacó. Você se lembra disso? A palavra de Deus diz para nós que o Senhor Deus esteve lutando com Jacó. Alguns acreditam que Deus lutou contra Jacó, e não foi isso. Deus lutou com Jacó, porque Jacó estava cheio de medo. O coração dele estava dominado por medo. Ele tinha medo do passado. A culpa do passado o atormentava. Os erros que ele havia cometido trouxeram consequências terríveis para ele. E agora, diz a palavra de Deus, Jacó também tinha medo do futuro, porque ele estava para se reencontrar com o seu irmão, aquele mesmo que ele havia traído e enganado. E ele tinha medo que o seu irmão se voltasse contra ele para atentar contra a sua vida e contra a sua família. No momento em que Jacó mais tinha medo, o Senhor Deus esteve com Jacó e lutou com Jacó durante toda uma noite. E depois de lutar com Jacó durante toda uma noite, já ao raiar do sol, diz a palavra de Deus que Jacó ainda imaginava que Deus era o seu inimigo, não entendia que Deus estava lutando com ele, vencendo o medo que havia dentro dele, as culpas que havia dentro dele, a falta de fé que havia dentro dele. Deus estava lutando, era com Jacó, destruindo todos os inimigos de Jacó, mas Jacó ainda não tinha entendido. Foi nesse momento que Deus tocou na sua coxa
tocou nas suas estruturas e Jacó caiu. Ele já não conseguia mais permanecer em pé, mas quando ele não conseguia mais permanecer em pé, ele entendeu que aquele toque havia sido um toque sobrenatural, que somente um ser divino poderia tocar na sua coxa e fazê-lo cair e desabar. Jacó percebeu que aquele era o próprio Deus. E é por isso que diz a palavra de Deus, Jacó se agarra ao Senhor. E quando Jacó se agarra ao Senhor, ele diz ao Senhor: eu não vou te largar, eu não te solto. E parece que o Senhor queria ir embora e Jacó fala: não, eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Queridos, Deus deu a vitória a Jacó naquele dia. A vitória sobre a culpa do passado, a vitória sobre o medo do futuro. E Jacó pôde ter paz com Deus. O que o salmista diz aqui, olha: o mesmo Deus que lutou com Jacó é o Deus que está conosco. É o Deus que quer lutar contigo também. Deixe hoje Ele tocar a sua base. Deixa Ele tirar as suas estruturas. Deixe Ele vencer o seu medo. Deixe Ele vencer o seu desespero, a sua vaidade, o seu pecado, a sua falta de fé. Se agarre a Ele hoje até ser abençoado. Ache refúgio no Senhor, como Jacó achou. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para terminar, eu quero ler com você Daniel capítulo 10. Em Daniel capítulo 10, a palavra de Deus conta para nós uma história que ilustra tudo que o Salmo 46 nos ensinou. Ajuda a gente a aplicar na nossa vida tudo que o Salmo 46 nos ensinou. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Queridos, a palavra de Deus nos conta que Daniel estava extremamente triste e angustiado. Os historiadores da Bíblia dizem que Daniel tinha recebido notícias porque o povo de Israel tinha ido embora do cativeiro e agora tentava reconstruir o templo em Jerusalém. Mas encontravam forte oposição e Daniel recebeu as notícias dessa oposição, descobriu que o seu povo estava dividido, que havia gente que queria reformar, havia gente que não queria reconstruir. As notícias entristeceram ele de tal forma que, diz a palavra de Deus, que ele pranteou durante 3 semanas. Foram 21 dias de tristeza, 21 dias de lágrimas, e no momento da tristeza e das lágrimas, olha o que Daniel faz. Ele decide jejuar. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. Durante 3 semanas inteiras de tristeza, Daniel buscou o Senhor. Será que Deus não está chamando você para jejuar por esse problema que parece irremediável? Será que essa batalha não é realmente grande demais para você e Deus está dizendo: jejua, se aproxima de mim, me busca em oração, abandona os prazeres, esquece você mesmo por um tempo, se apega ao Senhor Deus? Foi isso que Daniel fez, ele se apegou ao Senhor Deus de tal maneira que ele nem se preocupava mais com o que ele ia comer. Jejum, oração e lágrimas. E tanto o jejum, quanto a oração, quanto as lágrimas de Daniel foram atendidas. Ao se passarem as 3 semanas, Daniel teve uma visão, e nessa visão ele viu o sumo sacerdote Jesus Cristo. Você quer uma coisa melhor do que isso? Depois de 3 semanas chorando e jejuando, em resposta da sua oração, Daniel vê o próprio Cristo, o Salvador do mundo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era refúgio e fortaleza para ele, socorro bem presente na tribulação. Eu quero ler agora a partir do verso 10. Eis que certa mão me tocou,
Sacudiu-me e pôs sobre mim os meus joelhos e as palmas das minhas mãos e me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Queridos, quando a gente estuda aqui Daniel capítulo 10, a gente sabe que esses versos que eu acabei de ler, eles estão falando do encontro de Daniel com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece para Daniel durante o seu livro mais de uma vez. E agora, neste momento específico aqui, quando o anjo Gabriel aparece para Daniel, Daniel não consegue permanecer em pé. O anjo Gabriel é um anjo tão poderoso, considerado pela maioria dos cristãos como o anjo mais poderoso do céu. Ele é tão poderoso que Daniel não conseguiu permanecer em pé diante dele. Ele caiu o rosto em terra, sem força alguma. Foi quando Gabriel estendeu as mãos, tocou em Daniel e Daniel recuperou as suas forças. E agora Gabriel diz assim: olha, Daniel, não temas. Você lembra o que a gente falou lá no Salmo 46? Deus nos chama para não temermos. Deus chama o seu povo para ser destemido, para ser corajoso e valente. É isso que Gabriel está dizendo a Daniel: Daniel, não tenha medo. Seja valente, seja corajoso. Sabe por quê? Porque desde o primeiro dia em que você se aplicou à oração, dos 21 dias que você jejuou, desde o primeiro, quando você se prostrou, quando você comunicou tua necessidade ao Pai, foi que o Pai me enviou. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Você entendeu o que Deus está dizendo para você hoje? Se aplica a oração, busca refúgio no Senhor, jejua, pede socorro para Deus. O Senhor Deus está pronto a atender você. Desde o primeiro dia da oração de Daniel, a palavra nos diz: o anjo mais poderoso do céu foi enviado. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, o Deus que nós servimos não é Deus de madeira, não é Deus de barro, Ele é Deus todo-poderoso. Ele é o general do exército celestial. Os anjos mais poderosos do céu atendem às suas ordens. E hoje, se preciso for, quando você se aplicar à oração, quando você aplicar o teu coração a clamar ao Senhor o socorro, o Senhor enviará os anjos mais poderosos do céu para pelejarem ao teu lado. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos ama. Você quer pedir socorro para Ele? Ora comigo então. Feche os seus olhos aí agora e acredita: o Senhor dos exércitos está conosco. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Pai, porque nós conhecemos a Tua palavra, nós conhecemos os milagres que o Senhor operou no passado, tanto na palavra, quanto na história, quanto na nossa vida, mas Pai, às vezes nós nos esquecemos, e é quando nós nos esquecemos que as coisas acontecem e nos deixam com medo, desesperados. Pai, em nome de Jesus, arranca esse medo do nosso coração, estende a sua mão poderosa e nos socorre. Pai, seja hoje para nós refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pai, envia os poderosos anjos do céu para socorrer esse teu filho que está aí desesperado do outro lado da tela neste momento. O teu filho, Pai, que perdeu o chão no dia de hoje. O teu filho que está mergulhado em lágrimas, como Daniel ficou mergulhado durante 21 dias. Envia, Pai, os anjos mais poderosos e dê a ele a vitória em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que você nunca se esqueça: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.